Você já percebeu que muitas vezes a gente sabe onde a gente quer chegar, mas na maioria das vezes a gente não sabe o que fazer para chegar lá? Eu não sei se já aconteceu com você, mas toda virada de ano, todo início de mês, você pensa, nesse mês ou nesse ano eu vou fazer isso, vou atingir aquilo e no final vai dar tudo certo. Só que você só sabe o que você quer, mas você não sabe como alcançar esse ponto. E talvez por causa disso, todo ano, ou todo mês, ou até mesmo toda semana, acaba que, por mais que você queira, você não consegue ter resultado. Talvez até mesmo por um pouco de falta de organização, ou só porque você não parou, não tirou um momento e não decidiu, naquela hora, eu preciso planejar. Eu preciso antecipar todos os passos que eu vou dar para chegar lá naquele ponto lá na frente, onde eu mais quero chegar. Tem alguns elementos, né? E nesse vídeo eu vou te apresentar 3 elementos que vão fazer você dar um salto nessa questão. E eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo que eu vou falar agora, você vai conseguir realizar tudo que você decidir, que você quiser realizar. Primeiro, a gente tem que entender que a parte de planejamento, a parte de quando eu vou colocar um passo a passo para eu seguir, é como se fosse, eu tenho que imaginar uma linha do tempo. É uma linha do tempo. Passado, presente e futuro. Eu tenho passado, tenho presente e tenho futuro. Só que, qual seria o cenário quando o assunto é planejamento? Eu tenho aonde eu estou, onde eu quero chegar e os passos que eu preciso executar. Esses passos, eu chamo eles de hábitos necessários e eles são essenciais. Fica aqui no vídeo que quando eu falar de hábitos necessários, vai ser uma mudança de paradigma na sua vida aí e tudo aquilo que você já planejou, que você já pensou querer, que você não chegou a muitas vezes até planejar, mas que você já decidiu que queria, mas não alcançou porque não teve um passo para seguir, não teve a resiliência para seguir. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ter uma melhora significativa e vai ficar muito mais fácil para você alcançar esses resultados. O primeiro ponto, a gente tem que entender que, como uma linha do tempo, você vai ter onde estou, onde quero chegar e os hábitos necessários. O primeiro deles é aonde estou. E aqui, nessa primeira fase, eu costumo dizer que essa é a fase mais complicada e mais difícil. É a mais difícil por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma questão de ego, a gente não quer admitir quais são nossos pontos fracos, às vezes a gente não percebe um ponto forte porque talvez a gente esteja até um pouco com baixa confiança, a gente não percebe que somos bons em algo e perceba que tem muitas variáveis ali escondidas que acabam fazendo como se fosse eu botar aquela lente. Sabe quando você vai no oftalmologista e ele vai fazer aquele exame que ele fica mudando de lente e às vezes você vê mais embaçado, às vezes você vê com a visão perfeita, às vezes mais embaçado ainda. E na verdade, esses fatores são como esses fatores que acabam influenciando em muito a nossa visão sobre nós mesmos. Ou a gente se acha muito bom, ou às vezes muito ruim, e muitas vezes a gente não tem um parâmetro. Então, aonde eu estou acaba sendo uma fase muito mais desafiadora, até mesmo do que as outras. Você mesmo vai concordar que é muito mais fácil você dizer aonde você quer chegar do que você ter que olhar para dentro e fazer uma análise de onde você está, quais são os seus pontos fracos, o que é que você precisa melhorar, por que você não alcançou o lugar que você queria alcançar. Mas, siga aqui esse roteiro que eu vou te passar agora, que eu tenho certeza. Você vai passar por essa fase que é uma das mais chatas e depois vai ficar muito mais fácil. Aonde você quer chegar, eu quero que você entenda que você precisa fazer primeiro 3 perguntinhas básicas. Eu recomendo, assim como eu sempre ando com um bloquinho de anotação. É bom você ter um bloquinho, algum papel para você anotar. E essas 3 perguntas, eu quero que você anote também nesse bloquinho e responda nesse bloquinho. Primeiro, onde eu estou? Qual o cenário da vida que eu estou vivendo? Ah, e aí você vai desde aspectos que são altamente objetivos. Ah, sou casado, eu tenho 37 anos, eu tenho 29 anos, eu sou solteiro, eu tenho uma vida financeira abaixo do que eu esperava, eu ganho R$ 4.000, eu ganho R$ 1.000. Eu quero que você vá desde os aspectos objetivos, você vai anotar. Meu nome é Matheus, eu tenho 30 anos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho com isso, e aí você vai passar pela fase objetiva dessas respostas.
Fases objetivas são aquelas que é A ou é B. Você vai botar exatamente. Ou é 1 ou é 2. Ou é 5.000 ou é 2.000. E depois de escrever as partes mais objetivas, eu preciso que você escreva as partes mais subjetivas. Quais são os sentimentos que você tem em relação ao seu estágio atual? Quais são as suas frustrações? O que é que dói hoje em você? O que é que te machuca? Ah, é meu marido, é minha esposa. Ah, é o fato da forma com que meu chefe me trata no trabalho. O que é que me faz sofrer? O que é que tem feito eu perceber a vida não tão boa quanto ela é? Eu preciso que você seja o mais sincero possível nessa resposta. Porque os fatores que a gente mais tenta esconder, os fatores que muitas vezes a gente não quer botar para fora, são os que a gente precisa botar para fora. São os diamantes que estão enterrados ali e a gente precisa levantar, certo? E aí a gente vai para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é: a gente está no ponto A, só que eu preciso voltar no ponto anterior ao ponto A. Eu preciso ir há 5 anos atrás e me perguntar: eu consegui realizar o que 5 anos atrás eu imaginei que eu estaria realizando hoje? Para pensar. Você provavelmente tinha algum sonho que ou ele morreu, ou ele foi realizado, ou ele mudou, ou até mesmo você esqueceu desse sonho. Eu preciso que você escreva no papel qual sonho é esse. E aí embaixo você já vai botar por quê, ou se você, desculpa, se você realizou ou se você não realizou esse sonho. Respondendo essa pergunta, se você realizou, você vai perguntar: eu realizei por quê? Quais foram as coisas que eu fiz, as coisas que eu deixei de fazer? E se você não fez, que eu imagino que seja a maioria de vocês, você vai botar: eu preciso que você faça uma análise super verdadeira. Por que eu não alcancei esse objetivo? Por que eu não alcancei esse sonho? Qual foi o grande motivo que me impediu de chegar hoje aonde eu estipulei 5 anos atrás? Responda essa pergunta e vamos para a próxima. A próxima é uma pergunta que é uma análise muito interna. E aí entra aquela questão da dificuldade que eu falei ali atrás no vídeo. Quais são? Eu preciso de 2 pontos. Um ponto forte e um ponto fraco. Qual é o seu ponto mais forte? E qual é o seu ponto mais fraco? E aí, faça uma análise sobre esses pontos, escreva no papel. E aí você vai ter um mapeamento completo. E aí, quando você terminar, eu quero que você leia o seu mapeamento completo e você entenda como é que está o diagnóstico da sua vida hoje, para a gente poder avançar para o próximo passo. Não avança se você ainda não tiver feito essa tarefa. Responda essas 3 perguntas, lê, diagnóstico, avança para o próximo ponto. O próximo ponto é: aonde eu quero chegar daqui a 5 anos, por exemplo. Se você for uma pessoa que seja um pouco mais ansiosa, eu não consigo visualizar 5 anos, começa fazendo um planejamento para o seu, sei lá, 6 meses na frente, 1 ano na frente. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com metas de 1 ano. É lógico que eu visualizo muito, 10 anos depois, 15 anos depois, eu quero estar no ponto A. Mas, objetivamente, eu gosto de trabalhar com metas de 1 ano. Então, se você não quer, se você é um pouco ansioso, você fica na expectativa, não consegue visualizar, não tem problema nenhum você colocar as metas para os seus 6 meses, para o seu 1 ano na frente, certo? E tem um erro que todo mundo comete quando vai visualizar ou quando tem algum sonho que ele está lá na frente, é você ser generalista. Você apenas tem um sonho, por exemplo, eu tenho um sonho de morar numa casa de frente para um lago. Cara, isso é muito generalista. Eu não estou sendo nada específico nesse caso. Eu preciso ser o mais específico possível. A nossa mente, ela trabalha com as ferramentas que a gente está dando para ela. Se você jogar uma informação, você já parou para pensar que às vezes quando você pergunta, você fica com uma coisa na cabeça, você foca nisso e ela acaba expandindo? Isso acontece até mesmo quando você imagina: eu nunca vi o carro tal na rua. Seu cérebro nunca mais viu um fusquinha amarelo. Seu cérebro começa a processar e você começa a perceber aquilo. Então, o cérebro, ele gosta de procurar coisas específicas.
Você tem que dizer para ele objetivamente: eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você vai. Aqui, aonde você quer chegar, é importante que vamos voltar na casa da frente para um lago. Eu quero morar numa casa na cidade de Vancouver, uma casa Vancouver no Canadá, uma casa de 5 quartos, de frente para o lago tal, no oeste Vancouver. Quero ter um cachorro, eu quero ter um carro tal. Eu quero que você seja o mais específico possível. E aqui é importante que você traga todos os detalhes, porque nesse futuro você precisa começar a visualizá-lo, ele agora, no presente. Pega o seu bloquinho, pega o seu papel, escreve, detalhando como se fosse até mesmo uma história. Estou aqui na cidade de Vancouver, de frente para o lado tal, com meu cachorro, com minha esposa, com meus filhos. Seja extremamente específico nesse ponto. Eu preciso que você não pule nenhuma etapa. Afinal, quando eu parei para estruturar tudo isso, eu estruturei seguindo uma lógica. E no próximo passo você vai entender mais sobre a questão dos hábitos necessários. Só que para os hábitos necessários eles fazerem mais sentido, eu preciso que tanto a etapa anterior, aonde eu estou, como a etapa posterior, aonde eu quero chegar, elas sejam bem pensadas. Recapitulando, você precisa responder aquelas perguntas de onde você está e você precisa visualizar e ser detalhista aonde você quer chegar. Feito isso, vamos para o próximo passo. Próximo passo, a gente tem que muito ir na lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? Tudo que você planta, você colhe. Não existe colheita sem plantio. Para você chegar onde você quer chegar, você precisa plantar no seu presente. No seu presente e no seu futuro também. Você vai estar sempre plantando. Você tem que estar sempre pegando uma semente, botando, adubando, aguando. Você precisa estar alimentando aquela coisa que você está visualizando. Se eu quero criar um pé de banana, eu preciso pegar uma semente de uma bananeira, plantar todos os dias. Não sei se são todos os dias. Se você sabe sobre planta, você pode me corrigir aqui. Todo dia eu vou aguar, eu vou adubar, eu vou cuidar daqueles hábitos necessários, que são coisas que precisam ser feitas para eu chegar onde eu quero chegar. Um ano atrás, eu decidi que eu estava com 140 quilos, ainda estou um pouco acima do meu peso ideal, mas um ano atrás eu estava com 140 quilos. E eu decidi, todo ano na verdade, eu decidia que precisava mudar. Só que eu não fazia nada por isso. Eu não era específico na minha meta que eu queria chegar e não tinha hábitos, não executava os hábitos necessários. Não ia lá cuidar da semente, aguar, olhar, adubar. Os hábitos necessários são aquelas coisas que você precisa fazer dia após dia para chegar aonde você quer chegar. Ou você não concorda comigo que um ano atrás, se eu tivesse decidido emagrecer 20 quilos, mas que meus hábitos necessários fossem todos comer fast food, ficar só vendo Netflix em casa, nada de me exercitar, ficar trabalhando aqui no computador. Cara, meus hábitos necessários, eles não iam me levar ao ponto que eu queria chegar. E aí, eu preciso que você olhe e olhe bem para o ponto que você está hoje e o ponto que você quer chegar. E se pergunte, para eu sair desse ponto A, para eu chegar nesse ponto B, o que é que precisa estar no meio? O que é que eu preciso fazer dia após dia? Se você quer emagrecer, muito provavelmente você vai colocar: eu preciso fazer um exercício físico, uma musculação, um esporte, não sei. Procura também hábitos necessários que tragam pelo menos um mínimo de prazer ali para você realizar aquela atividade. Por exemplo, quero emagrecer, mas sempre odeio academia, mas adoro futebol. Pô, eu vou buscar algum hábito que tenha relação com futebol, né? Que vai ser mais fácil para mim, pelo menos naquele momento inicial, correto? Se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho, e aí eu penso, não, eu vejo todo mundo falando que dá para ganhar dinheiro montando um e-commerce. Só que eu não gosto de lidar com produto físico, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Por que eu vou fazer isso? Quando na verdade eu sou muito bom em meditar. Porque eu não ensino pessoas a meditarem na internet. É sobre isso. É sobre você saber onde você está, aonde você quer chegar e se perguntar: o que é que eu tenho que fazer dia após dia? Quais são os hábitos necessários para eu chegar e alcançar
aquela minha visão de futuro logo mais, certo? E se você puder trazer esses hábitos de uma forma mais prazerosa, uma forma que você goste mais, que seja mais fácil para você conseguir executar, principalmente nos primeiros momentos. Existem autores, grandes autores, que dizem que 21 dias após você executar um hábito, dia após dia, ele entra na rotina e fica muito mais fácil. Tem outros que dizem que são 60 dias. Eu já vi cara dizendo que 10 dias você já está mais tranquilo. Não interessa. Se for um hábito mais gostoso, vai ser mais rápido e mais fácil, porque seu cérebro já entende um pouco daquilo ali e vai ser mais fácil para ele repetir dia após dia. Sabendo esses hábitos, você só precisa fazer mais uma coisinha só. Você precisa colocar ele na sua agenda ou na sua lista de tarefas. Eu vou fazer outro vídeo depois falando da diferença de lista de tarefas e de agenda. Mas pega aquele hábito e já marca para você fazer. Se você sabe que você precisa ir para academia de segunda a sexta, já marca. Musculação, academia de segunda a sexta. Futebol, terça e quinta. Se você quer um emprego novo, já marca. Estudar de segunda a quarta e de quinta a sábado eu vou executar esse emprego, essa skill nova, essa habilidade nova que eu estou desenvolvendo. É isso. Se você chegou até aqui, parabéns. Execute, execute e execute. Vamos para cima.